Vamos dar início, então, à próxima apresentação, que será a apresentação dos 6 grupos da Câmara temática sobre meio ambiente e mudanças climáticas do CAU. Como mediadora, a senhora Ana Lídia Tavares, de São Paulo. Convido também a senhora Sueli Mangabeira, de Pernambuco. A senhora Lindsay Mendes, da Bahia. A senhora Claudiceia Mendes, no Maranhão. A senhora Isabel Valente, do Rio Grande do Sul. Gisele de Zilra, do Paraná. Boa tarde, gostaria de cumprimentar todos os presentes. É uma alegria estar aqui com vocês. E esse é um trabalho feito a muitas mãos, um trabalho coletivo da nossa Câmara Temática de Meio Ambiente e Extremos Climáticos do CAU-BR. E, como já foi dito nas apresentações anteriores, nós desenvolvemos nessa Câmara Temática alguns artigos que ele vai ser publicado em breve pela organização da conselheira Leila Marques, que está aqui. E ele tem o intuito de colocar o papel do arquiteto frente às mudanças climáticas. E, além disso, traz estudos de casos de diversos estados, como as conselheiras aqui moram, né? Nós estamos Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão. Então, é uma forma da gente difundir esse material e trazer essa prévia aqui nessa conferência. Então, aqui são os membros. Nós temos membros de todos os estados que participam dessa Câmara Temática aqui, também conosco. E essa Câmara Temática, ela tem grupos de trabalhos, né, que estão sendo realizados. Então, artigos para a COP30, que vão ser apresentados aqui o resultado já já. Um segundo sobre notas técnicas, que o coordenador Ricardo Mascarello já falou para vocês, que nós desenvolvemos uma nota técnica muito importante contra o PL da devastação. O grupo de articulação política, que dialoga com o município, o Estado e o nosso país. E também um grupo que recentemente foi criado, Eventos Pós-COP, porque está todo mundo discutindo a COP hoje. E depois, como que nós vamos levar toda essa discussão para o território? Tudo bem? Então, eu já vou iniciar as contribuições dos artigos e eu vou passar a palavra para a Lindsay Mendes, que ela a gente escreveu esse artigo em dupla, né? E ela é conselheira estadual da Bahia e também formada na Universidade da Bahia, trabalha com arquitetura sustentável e depois eu vou apresentando as outras participantes. Obrigada. Gente, falar depois de tantos especialistas, né, é um pouco desafiador, mas vamos lá. Bem, como a Ana já comentou, esses artigos foram criados para uma publicação, né? E dentro dessa publicação, a ideia é a gente estar dialogando para a sociedade civil, na verdade, né? Dentro do evento da COP30. Então, para nós, arquitetos, às vezes, especialmente para as pessoas que são dessa área, né, da área ambiental, é um pouco, às vezes, até chover no molhado, que pode ser dito aqui, ainda mais depois das falas dos especialistas. Mas a gente achou interessante trazer esse olhar também da gente entender as demandas, né? Um olhar assim, do papel do arquiteto do ponto de vista da demanda que esses tempos, né, de crise climática, que hoje já se fala em emergência climática, trazem para nós enquanto arquitetos, né? Então, onde é que passa aqui? Aqui, né? Então, esse primeiro artigo fala sobre as cidades resilientes em tempos de crise climática e o papel estratégico dos arquitetos e urbanistas. Eu vou passar aqui várias fotos, que são fotos de publicações conhecidas, né, de jornais e, enfim, em revistas, mas que falam assim de causas e efeitos, mostram, né, exemplificam causas e efeitos do que a gente está tratando quando a gente começa a falar de crise climática, né? Então, a gente tem sido impactado especialmente ao longo desses últimos anos, de uma forma muito severa, por conta de atitudes e decisões de planejamento, de projeto, enfim, de modus operandi também, de consumo, de uma visão muito extrativista, enfim, que a gente, ao longo desses últimos séculos, né, tenha agido, né? Então, quando a gente pensa sobre
esse papel que a gente precisa repensar em exercer, como exercer, a gente está falando do que a gente chama de, na verdade, emergência climática. Hoje não está mais falando tanto, não está se usando mais a palavra crise, está se usando a palavra emergência mesmo, né? Da forma que os impactos têm surgido, né? Enfim, só terminando de passar aqui as nossas últimas. Então, a urgência do estudo e os planos de resiliência para crises climáticas na cidade de Salvador se dão por conta do que a gente já conhece, o aumento do nível do mar, os riscos de erosão, salinização de aquíferos, quando esse nível do mar, né, esse mar invade as nossas águas, né, doces, as ondas de calor, e vai gerando vários impactos nas nossas populações, especialmente para as populações vulneráveis, para os idosos, as chuvas intensas que causam essas inundações e deslizamentos conhecidos, a escassez hídrica. As grandes cidades têm passado por esses enfrentamentos, especialmente da escassez hídrica, né? E com isso também compromete a produção agrícola, a geração de energia, enfim. E a vulnerabilidade urbana, ela tem essa questão da densidade populacional, né? Ela se dá por essa questão da densidade mesmo, e da gente ter essas infraestruturas deficientes e uma ausência de planejamento, que incorpora esses desafios climáticos nesse planejamento, né? Enfim, aí tudo isso converge para que essas cidades, essa desigualdade social, converge para que essas cidades se tornem realmente esses epicentros, né, de vulnerabilidade climática. Então, o que a gente tem tratado são, para que se construir como base para cidades resilientes, esse pensamento de estudos multidisciplinares, com mapeamento de riscos, né, para entender quais são as áreas mais suscetíveis às crises e problemas e vulnerabilidades, uma avaliação socioeconômica que identifique quais são as populações mais vulneráveis e os territórios que têm menor capacidade, né, de resposta, né, ante aos desafios. Pensar a modelagem climática, que é preciso entender, né, como é que fazer previsões, né, de clima, tentar se anteceder, né, um pouco aos impactos, né? E essa análise setorial também, que ela é muito importante, da gente tentar pensar nos impactos em todas as áreas, né, e setores, né, falando da água, falando de energia, falando de, enfim, essa visão de planejamento integrado e adaptativo, pensando com essa visão ambiental, né, intercruzando com a visão ambiental, na construção das políticas públicas. Então, os planos de resiliências climáticas a gente entende como planos de resposta, né, com investimentos em infraestrutura verde e azul, já foi dito aqui por especialistas, então soluções baseadas na natureza e outras soluções, né, a gente entende como agentes de mitigação para vários desses problemas, e a adaptação também das infraestruturas existentes, porque, às vezes, a cidade já contém uma infraestrutura e todo um recurso que já foi aplicado, e, às vezes, ela não está funcionando a 100%, mas a gente, às vezes, pode tentar pensar soluções que já se utilizem de recursos existentes, né, para que também a gente pensando economicamente na viabilidade das coisas, né. O aprimoramento dos sistemas de alerta também, para a gente conseguir ter uma facilidade, né, como é que se diz? De conseguir ter ações preventivas e evacuações, quando necessários. Uma coisa que eu acho que a gente considera muito importante é esse pensamento da incorporação de novos materiais e técnicas adaptadas, né, às novas condições de clima, porque a gente foi desenvolvendo uma arquitetura e um urbanismo muito estanque, assim, né, com tudo muito plástico, né, tudo muito tem uma concretude assim que quanto mais impermeável é mais interessante. E a gente ontem na palestra de Cidade Expo está falando do contrário, né? A gente está falando de vamos absorver a água como um elemento, né, dessa arquitetura e trabalhar com essa água. Então a bioarquitetura, a permacultura e outras arquiteturas que dialogam mais com a questão do meio ambiente, elas já tratam, né, paredes que respiram, e esse pensamento um pouco menos plástico, né, a incorporação de etapas no planejamento urbano, desde o zoneamento até a concepção de novos projetos, e a viabilidade por meio desses financiamentos e parceiros, de uma forma geral, de setores públicos, privados, universidades, enfim.
Bem, aqui é uma coisa que está evidente, né, que os desastres climáticos geram bilhões de prejuízos, causam perdas humanas, deslocam populações, interrompem atividades econômicas, intensificam as desigualdades sociais e comprometem o patrimônio cultural, né, provocando também instabilidade política. Então, nem os políticos que, por vezes, até têm uma intenção, não sabem o que fazer quando acontece, quando se desestruturam também, né? E aí vai ter uma colega que vai falar melhor sobre o custo da inação, né? Mas, enfim, essa não ação também tem uns impactos, né? E, enfim, nós, como arquitetos e urbanistas, o que nós podemos fazer? E aí eu vou falar e depois até vou linkar com o que o Tiago trouxe ali, né, na fala dele na anterior. Com o que a gente pode estar... A função, ela vem evoluindo do arquiteto, né? Assim, o arquiteto não era arquiteto e urbanista, depois se tornou arquiteto e urbanista, né? Se incorporou ao urbanismo. E hoje a gente trabalha com um nível de complexidade que eu gostei até dessa palavra que a gente usou, assim, abraçar essa complexidade da interação do meio ambiente construído e o ambiente natural e as populações, né? Porque é esse pensar um pouco mais ampliado de um olhar que não está só na linha do que você está traçando. Além disso, para além das atribuições, aí depois eu vou passar uma tabela dentro das resoluções do Conselho, nas áreas de atuação que a gente tem, que muito desse artigo era para poder estar trazendo para a sociedade civil o que a gente faz, né? Quem somos nós na fila do pão, né? O que a gente está fazendo, o que a gente tem como condição de trazer para a nossa sociedade, né? Mas, para além das nossas atribuições usuais, a gente tem, além do papel de projetistas, a gente pode atuar também na área de assistência técnica, com educação, com sensibilização dos nossos próprios clientes e parceiros, nos setores ligados à construção civil, na sociedade em geral, e isso tem uma função relevante na defesa e na elaboração das políticas públicas. Então, é importante que a gente entenda. E a ideia também era muito para falar para os jovens, né, para os arquitetos, porque quem está aqui há muitos anos já sabe disso que eu estou falando, não precisaria explicar tanto. E o CAL, ao longo desses anos, tem fortalecido essa posição, né, não só no trabalho fortalecendo a posição do exercício de arquitetura e do urbanismo, mas também essa responsabilidade de fomentar as práticas que incorporem a resiliência urbana, a justiça climática e todas essas outras questões. Bem, nessa tabela aqui, a gente basicamente foi tirada das resoluções, né, de algumas resoluções do CAL, e, dentre elas, a gente vê várias áreas de atuação da arquitetura em que a gente está falando sobre o viés de crise climática, né? Não trouxemos todas as áreas da arquitetura, mas a gente está falando assim, olha o espaço, olha o que a gente tem aqui para estar contribuindo, né? Dentro da área de arquitetura e urbanismo, projetos bioclimáticos, biofílicos, resilientes, sustentáveis, enfim, arquitetura paisagística, com parques, praças dentro de várias escalas, né, o manejo das áreas verdes, o patrimônio... E tudo isso tem uma contribuição para a questão do efeito da crise climática, né? O patrimônio histórico, que nos últimos anos, com todas essas crises, com todos os desastres, a gente vê o patrimônio histórico sendo dilapidado, né, por conta das questões. Então, hoje, as equipes de patrimônio já dialogam a questão da crise climática dentro das suas pautas também, porque eles já entenderam que é importante olhar para isso, né? O planejamento urbano e regional, né, com o planejamento físico e territorial, todos os instrumentos de planejamento urbano, pensando sobre o viés socioambiental e não somente do ponto de vista social e de atendimento de função, pensando com o componente ambiental como um componente estruturante também, que integra os estudos. Os estudos de meio ambiente, então, né, estudo de ARRIMA, de a viabilidade ambiental. Então, a gente, como arquiteto, a gente tem uma capacidade de estar desenvolvendo inúmeros estudos, né, diagnósticos ambientais, zoneamentos, enfim, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que né, enfim. Para o conforto ambiental, do ponto de vista edificado, aí a gente já tem o bioclimatismo da arquitetura, os materiais sustentáveis, a luminotecnia, eficiência energética, renováveis. Então, assim, é uma série de coisas em todas as camadas e esferas que a gente pode estar atuando com este pensamento transversal, né? E também, para além disso, a coordenação de projetos, né? A assistência técnica,
incluindo assistência técnica de habitação de interesse social, o ensino, a extensão e as pesquisas em tecnologia verde. Então, a ideia desse artigo específico era a gente relembrar as nossas potencialidades, que às vezes a gente está inchado trabalhando numa área, mas a gente relembrar todas essas potencialidades que nos fazem, né, como arquitetos, estar, né, nessa função. E esse arquiteto e urbanista contemporâneo é esse agente de transformação que, com responsabilidade de conceber espaços urbanos que não sejam apenas funcionais e esteticamente qualificados, mas também profundamente preparados para esses desafios, né, ambientais climáticos que a gente fala, emergentes. Mas como é que é a nossa situação hoje? E Tiago tinha falado disso, né? Da questão da relação com os entes públicos. Né? A gente, 70% dos municípios com menos de 50 mil habitantes no Brasil não contam com arquitetos e urbanistas em seu quadro técnicos permanentes. Né? Então, isso... e a gente podendo elaborar todas essas coisas, né? Um planejamento de longo prazo, que ultrapassam os ciclos de 4 anos, né? Da própria gestão pública, promovendo essa visão estratégica nas políticas públicas, podendo atuar com projetos técnicos qualificados, né? Para conseguir acesso a recursos do PAC, da Caixa MDR, de organismos internacionais, enfim, porque toda essa validação técnica que possibilita que, né, que os gestores públicos consigam acessar recursos, projetos também, né? E todas as outras atribuições de ordenamento territorial. Então, os gestores municipais têm essa responsabilidade de responder aos desafios climáticos, mas muitos sequer dispõem dessas equipes técnicas, né? Que são capazes de elaborar, implementar essas políticas e assinar também e tudo isso. Então, mas a gente acredita que esse é um grande desafio de agora, né? A gente conseguir se posicionar enquanto profissional, se articular enquanto profissional, entendendo os nichos e todas as possibilidades dentro das áreas específicas de cada um de nós, né? Com esse olhar transversal. Então, outro item que a gente também traz é a assistência técnica de habitação de interesse social. A crise climática ela não é uniforme, né, para todos os estratos. Né? Ela acaba atingindo muito mais, as áreas de risco são muito mais em comunidades pobres, vulneráveis, né? E é desproporcional, né, o que acontece. Então, a gente acredita que a ATIS pode reduzir a vulnerabilidade de comunidades de área de risco, com a criação de escritórios públicos dentro das comunidades, e que as prefeituras têm esse papel de estar ativando os escritórios públicos, e que os escritórios públicos, porque muitos dos desastres acontecem também, e as áreas são vulneráveis por falta de planejamento, falta de projeto. Então, à medida que esses escritórios públicos funcionam, reduzem esses riscos. Né? Já existem, como é que se diz? Respostas melhores. Enfim, por fim, investir em resiliência climática é estratégico para o futuro das cidades, qualidade de vida dos habitantes, e a presença de arquitetos e urbanistas em todos os municípios é essencial e urgente. É isso que a gente está tentando trazer para a COP, né? Um documento que diga da necessidade, da urgência e da relevância do nosso papel enquanto profissionais com a visão técnica e humana, né? Assim, de trabalhos, como é que se diz, também com essa visão, né, social também, desse exercício, né, a fim de contribuir com o desenvolvimento equitativo junto às populações, capacitando as comunidades e construindo caminhos autônomos de resiliência. Porque também a resposta não é o saber técnico, sabe tudo. É preciso ouvir as populações que vivem naqueles lugares, entender o que eles já trazem como soluções, porque eles estão ali vendo suas realidades, né, para um futuro urbano mais justo e sustentável. Acho que é basicamente isso. Muito bem, Lídice. Para cumprir o tempo, então eu já chamo Isabel Valente, que é conselheira estadual do Rio Grande do Sul, e vai fazer a fala agora. Bom, gente, eu pedi licença para a colega aqui, mas eu prefiro falar sentada. Não sou professora, então vou tentar passar para vocês os dados aqui do Rio Grande do Sul e o que me coube. Então, esse artigo foi escrito junto com o arquiteto José Daniel, também do CAU Rio Grande do Sul. Né? E o que eu trouxe aqui
é muito do que já foi e algumas coisas que já foram colocadas, né? Mas eu vou tentar colocar para vocês do ponto de vista dos acontecimentos do Rio Grande do Sul. Primeiro, contextualizando, né, que o meio ambiente é um direito constitucional, né, e ao Estado cabe a obrigação de defender esse direito perante a nossa população, né. Uns dados sobre o impacto da enchente no Rio Grande do Sul, né. Então, 95% dos municípios atingidos, do total das pessoas afetadas ali, 310 mil, pelo menos, já estavam em situação de vulnerabilidade. Isso, dados de todo o Estado. E uma área afetada de 16 mil quilômetros quadrados. O Estado inteiro ficou sem comunicação, né? Sem acesso. Uma dificuldade enorme de acesso pelas estradas federais, sem acesso aéreo por um tempo, né, somente pela aeronáutica. Por que aconteceu isso? Alguns dados do que aconteceu cientificamente, né? O Rio Grande do Sul já tem uma região vulnerável pela variação de volume dos seus rios, né? Pelo volume de água dessa variação em termos de 24 horas. E a geografia também foi um grande agravante disso, né? As chuvas intensas ocorreram na parte norte, na nascente dos rios, ali, onde vocês podem observar o relevo, que é a parte alta do estado. E ela desceu com muita velocidade, aumentou um grande volume no vale, o que arrasou as cidades na região do Vale do Taquari, que são cidades pequenas e que estão junto desses vales. Todas essas cidades estão junto de rios, até a região metropolitana, né? Então, a gente tem a geografia como agravante que combinou com essas chuvas extremas na cabeceira dos rios, umas chuvas que chegaram até 800 milímetros, né, que é impensável até então, né, digamos assim. Também ocorreu o maior movimento de massa ou deslizamentos na região, em toda essa parte serrana do Rio Grande do Sul, né? É o maior mapeamento que já foi feito de deslizamentos, chegando a 15 mil cicatrizes de deslizamento no estado. Isso aquelas que puderam ser mapeadas por satélite, né? Porque as pequenas que o satélite não alcança o detalhamento não contam nesse número, né? Então, acho que foi 63 mil quilômetros de áreas impactadas. Essas áreas elas permanecem vulneráveis até hoje, mais de um ano depois, ainda se tem movimento de massa nessas áreas. Então, uma chuva não tão expressiva quanto a daquela época, ela continua afetando essas áreas, né? Elas continuam em risco. Por isso, se precisa e se está realizando um grande monitoramento em todo o estado, principalmente pela Secretaria de Meio Ambiente hoje, que esse mapeamento ele está em andamento. É claro que ele precisa de um tempo para ser executado, para a gente ter esses resultados, mas existe toda uma atenção em relação a isso, né? Então, o que se viu e o que se tem hoje é a grande necessidade da mudança, né? Porque as pesquisas mostram que essas ocorrências elas vão continuar, né? E não se tem exatamente a previsão do tempo. Quer dizer, se nós tínhamos antes previsões de 100 anos ou 50 anos, nós não temos mais essa previsão exata hoje. Elas podem ocorrer em 5 anos, em 10 anos, né? Os climatologistas não têm mais essa previsão tão afinada, né? Então, no que nós focamos bastante no artigo? O desastre ele é socioambiental. Ele é um desastre ambiental, mas ele é um grande desastre socioambiental. Então, a gente teve destruição de infraestruturas críticas, isolamentos de territórios. Nós temos áreas no interior rural do Rio Grande do Sul
que estão isoladas ainda hoje, né? Deslocamento forçado de milhares de pessoas, principalmente na região metropolitana, e o comprometimento, então, desses direitos básicos, né? Moradia, saúde, educação, alimentação, água, trabalho digno e cultura, imediatamente. Isso ocorreu imediatamente com o desastre, né? Em 5 dias, porque nós tínhamos uma previsão já na região metropolitana de 3 dias antes do desastre na Serra, né? De um dia para o outro, nós amanhecemos com a região metropolitana totalmente inundada. Então, já existia essa previsão de que ocorreria a enchente na região metropolitana, e ela foi, esse comprometimento de todos esses direitos foram imediatos, e o tempo de resposta ou de previsão para isso ele não alcançou, não foi possível, né? Então, a gente teve impactos desproporcionais em relação aos vários grupos, né, da população. Então, colocando de uma forma breve todos esses dados que a gente tem, tudo que aconteceu, né, eu destaco ali, é preciso ouvir a sociedade. Muitas das decisões que estão sendo tomadas, né, elas ainda não ouvem a sociedade, né? Então, a gente precisa repensar o território, que é repensar o planejamento urbano, impulsionando esses recursos para o planejamento urbano, um respeito ao meio ambiente nas cidades, ao planejamento ambiental das cidades, né? E o licenciamento responsável. Nós destacamos aí as prioridades para a adaptação das cidades, né? Em alguns aspectos, isso já está acontecendo, em maior ou menor nível, em outros, não, né? Que é a revisão e elaboração de dos planos diretores relacionados a essa vulnerabilidade territorial, né? Aqui já foi dito hoje que boa parte das nossas cidades no sul tem planos diretores ou leis de parcelamento do solo, mas esse mapeamento de áreas de risco ela não existia para todas as áreas. Poucas áreas existiam esses mapeamentos de risco. Tá? Então, hoje a gente precisa repensar tudo isso, atender essas carências habitacionais, pelo que já foi colocado aqui, no atendimento à lei da TIAS em relação a essas populações que foram mais atingidas, né? E inserir os dispositivos de monitoramento e alertas nesses planos e nas leis, os planos de contingência, que ainda não foram feitos, né? Eu diria que algumas resoluções, alguns acontecimentos lá, eu diria que soluções para o território que estão sendo implantadas estão levando em conta essas diretrizes, digamos assim, mas outras não. Então, a nossa presidente colocou aqui, nós precisamos de um susto para ver o que a gente vai fazer para se mexer. Eu diria que nós já levamos o susto e não sei até quanto que adiantou, né? Então, algumas coisas estão sendo repensadas, mas outras não, né? E é difícil olhar isso, como arquiteto, né? Então, o que nós entendemos que a gente precisa? Combater, em primeiro lugar, combater essa desinformação, né? A transparência dos dados, que todos tenham acesso a esses dados para esse planejamento. É muito importante que se vê, que se concluiu, né? Nessa colaboração multissetorial entre a comunidade científica, né, a comunidade local, a comunidade científica e os governos e as políticas públicas, né? São 3 eixos e não vai funcionar se tiver um só, né? Até pode funcionar, mas é bem mais difícil, eu diria assim, né? E essa resiliência, que eu nem sei se eu acho que não diria mais a palavra resiliência, né? Mas essa adaptação, né? Passa pela recuperação dos nossos ecossistemas, a implantação de uma infraestrutura que já pense essas ocorrências, né? Que tem que pensar obrigatoriamente nessas ocorrências, né? E essa resposta a essas emergências ambientais, né? Então, a gente coloca aqui
como aprender a conviver com isso, né? É difícil aprender a conviver com isso, mas nós não temos opção, né? Então, as medidas não estruturais, eu diria, porque as medidas estruturais o governo está imediatamente fazendo, né? Pavimentando estradas federais e estaduais, né? Então, vamos lá. Para quem entendeu a crítica, né? Então, a manutenção das nossas planícies de inundação e regiões de várzea que ainda existem, né? Que continuam, apesar do que aconteceu, sendo pressionadas para a ocupação imobiliária. A recuperação, então, dessas matas ciliares e a construção de habitações mais resilientes, né? Um zoneamento inteligente, né, que leve em consideração essas áreas de risco para os nossos planos e para a execução do planejamento nas cidades, né? E aí entra, eu diria que muito importante e o fundamental, o nosso papel nessa colaboração técnica para a qualificação dos espaços do planejamento urbano e da gestão territorial. Tá? Lá no Sul, nós temos ainda um órgão de planejamento metropolitano, o que nós entendemos que é muito importante, apesar dele ter sido muito esvaziado. Seria muito importante que ele retomasse o seu protagonismo, né? Porque o planejamento regional é o que poderia ligar todas essas interfaces aí entre os municípios, entre o próprio governo do Estado, o governo federal, porque, até como já foi dito aqui, o dinheiro existe, né? É a forma como ele está sendo empregado e a forma como está sendo planejado, né? Então, eu acho que rapidamente são esses dados, né, da Lígia. Eu agradeço. Obrigada. Muito bem, Isabel. Sempre bom relembrar o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu vou passar a Sueli Mangabeira, que ela é vice-presidente do Pernambuco, CAU Pernambuco, e também especialista em desenvolvimento local, além de ser professora universitária. Obrigada, Sueli. Boa tarde a todos. Gente, é um desafio muito grande para a gente, porque escrevemos esses artigos, tem várias folhas, e a gente teve que resumir em 8 slides com 10 minutos para cada um. Então, assim, está bem resumido o que a gente escreveu, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento urbano sustentável e como as soluções sustentáveis para os desastres ambientais podem ajudar nesses problemas climáticos. Pode passar. Ah, sou eu que estou passando. Por favor. Aí a grande pergunta, que eu acho que essa pergunta está norteando toda a nossa conferência, né? As cidades estão preparadas para esses desastres climáticos? Nós estamos preparados para o que aconteceu em Porto Alegre, para o que acontece em diversas cidades brasileiras, enchentes, secas, né? Será que estamos? É uma pergunta para reflexão. E a gente teve hoje aqui já pessoas especialistas no assunto, a professora Luciana, Jefferson, que já falaram com muita propriedade e autoridade sobre o assunto. Pode passar. Não, volta. Então, a gente, quando fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala que o epicentro da crise climática está nas cidades, porque elas concentram, né, as maiores emissões de gases, desigualdades sociais e vulnerabilidades. Enchentes, secas, deslizamentos são o que mostram os limites desse modelo urbano atual, que a gente precisa e deve ser alterado, né? O caminho vai passar por esse desenvolvimento urbano sustentável, quando a gente pensar em integrar a natureza com tecnologia, com justiça social. Pode passar. Eu falo agora um pouquinho das zonas de sacrifício urbana, né, o sacrifício urbano ambiental, que são áreas que, historicamente, foram negligenciadas pelo planejamento urbano, que é o nosso trabalho atualmente, é melhorar isso aí, né? Onde vivem já comunidades com situação de vulnerabilidade social muito grande. São áreas com exposição ao risco climático, que foi o que a gente, de fato, encontrou. É planejamento desigual, populações pobres,
com maior risco de vulnerabilidade, ocupação em terrenos instáveis, e aí existe uma crítica, mas por que as pessoas foram morar numa região como essa da imagem? Elas não tinham outra alternativa. Então, cabe a nós, enquanto arquitetos e planejadores, né, pensar locais mais adequados para essa população. E, com isso, impermeabilização do solo, ausência de áreas verdes e um déficit muito grande na infraestrutura de drenagem. Pode passar. Os desastres, gente, não são naturais, de jeito algum. Né? Eles são resultantes de interações desiguais entre a sociedade, o espaço urbano e o meio ambiente natural. Esses eventos devem ser encarados como sintomas de uma crise sistêmica. E foi falado na palestra anterior. Pode passar, por favor. E aí, como soluções, né, que é a proposta aí do meu artigo, algumas soluções, foi baseada em diversas pesquisas, né, soluções baseadas na natureza, que são soluções que procuram proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais. A gente viu ontem, na apresentação do arquiteto Kong Xian-Yu, ele falando sobre cidades esponjas. Pode passar. Parques lineares e corredores ecológicos, que esses estão ligados à infraestrutura verdes e infraestruturas azuis. Jardins de chuva, jardins drenantes, bacias de infiltração para cidades que têm problemas de alagamento, como cidades como Recife, né? São Paulo também. Telhados verdes e fachadas verdes. Recife já existe uma lei para telhados verdes, exigindo que as edificações, que as construções, acho que foi a partir de 2014, passassem a ter telhados verdes. E um reflorestamento urbano e agroflorestas periurbanas. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre Recife, que existe uma vulnerabilidade muito grande e um pioneirismo também muito forte. Né? Recife está aí como as cidades, as capitais mais vulneráveis no mundo aos efeitos climáticos, por conta tem 70% da sua área a sua área urbana suscetível a inundações e uma elevação muito forte do nível do mar. Para isso, Para isso foram criados planos de ação climática, né, alinhado ao Acordo de Paris e à Agenda de 2030, jardins de chuvas que são implementados em bairros populares como Afogados e Casa Amarela, que são bairros que uma crescente enchentes na época de chuva. Gente, para ter uma ideia, Recife não chove aquela chuvinha de vocês, está chovendo, vou sair com guarda-chuva. Não, é chuva. Chuva que alaga, que a gente está ali com um grupo de pernambucanos que moramos na mesma região e sabemos disso, a gente não sai de casa quando chove muito. Já fiquei diversas vezes parado no meio do caminho. E também a gente pensa aí na requalificação das margens do rio, onde causadores são 3 rios, Cabiberibe, Biberibe e Tijipió, que causam muitas enchentes. E aí a gente está pensando, existe um projeto já. Eu falo a gente porque eu faço parte também do Conselho da Cidade, e junto com o governo, com a prefeitura, vejo de perto os programas de planejamento que estão sendo utilizados. E reassentamento humano de ocupações de margens irregulares. Então, a gente não está tirando as pessoas de lá e se relocando e criando espaços mais adequados para a moradia. Essa é uma imagem do rio Tijipió. Mas cadê o rio? O rio está lá no finalzinho, atrás daquela área verde, que não é uma vegetação nativa. Esse rio chove e alaga toda essa área aqui em volta, e foi pensado para ele um parque alagável, que é pioneirismo. Isso aí já é um pioneirismo dentro da cidade. Pode passar. Esse é o depois. Aí ainda é uma imagem de rederização, mas esse projeto já foi iniciado, tá? Já visitei, já está com grandes avanços, né? Então, a ideia é manter a área de lazer dessa comunidade, aqui embaixo é uma comunidade,
E também ali as margens do rio são jardins filtrantes. Como a cidade esponja que o arquiteto de ontem, o arquiteto chinês de ontem mostrou para a gente, apresentou para a gente. É o mesmo conceito, só que numa escala micro. Pode passar. Aí eu trago o caso também de Porto Alegre, que foi uma gestão já pensada pós-catástrofe. E também foram pesquisas, né, e aqui a gente viu o depoimento de uma gaúcha, né, que mostra que a pesquisa está um pouquinho... Né, a gente teve essa enchente histórica, né, e as soluções adotadas depois dessa catástrofe foram a requalificação dos sistemas de diques e casas de bombas, parques de retenções e áreas de amortecimento hídrico, né, que aí seria o mesmo conceito das cidades esponjas, e uma revisão do plano diretor, com foco em resiliência climática. Foi o que eu pesquisei, tá? Isabel, não sei se está sendo aplicado. E para tudo isso acontecer, também a gente precisa ter uma governança urbana pensada no clima também, nos problemas climáticos. E aí, a exemplo dessas duas cidades, é possível, sim, responder aos desastres climáticos, desde que haja soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Gente, no artigo, tudo isso é bem detalhadinho, eu estou com pouco tempo, mas a gente precisa da vontade política, principalmente, articulação intersetorial, então não vai falar sozinho, não tem como resolver esse problema sozinho, e uma participação ativa da sociedade civil. Um depoimento que eu trago com essa participação no Conselho da Cidade, a gente trabalha muito com a sociedade civil, né, com movimentos populares, e a gente vê que existe, sim, uma grande preocupação, porque eles viveram na pele, sofrem na pele o que acontece quando existem enchentes em Recife, por exemplo. Estou trazendo o exemplo de Recife, mas eu acredito que isso deve acontecer com Porto Alegre, com Salvador, né? Cadê Lídice? Pode passar. Então, é preciso, sim, redesenhar essas cidades para reconciliar com o desenvolvimento, com a natureza e com a justiça social. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pensa em um processo coletivo, politizar o clima, né, para trazer uma justiça social, mais direito à cidade, que é quando a gente entra com planejamento e planos diretores, e trazer, sim, umas cidades justas, resilientes e vivas para a população. Pode. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Agora eu vou passar a palavra para Gisele Diziura, que ela é também conselheira estadual do CAU Paraná e doutora pela FAUSP, mestre em projeto pela Universidade do Rio Grande do Sul. Tem experiência internacional na França, Japão, Canadá e Espanha. E ela vai falar do artigo agora. Obrigada. Obrigada, Analígia. Obrigada a todos e todas pela presença. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Começar assim, né? Antes de falar sobre o título, que eu sei que vocês já estão lendo. Vocês já deixaram de ir em algum lugar na vida, no cotidiano de vocês, na rotina, porque choveu muito? Levanta a mão. Sim. Ela já tinha feito um spoiler antes, né? A gente tinha combinado. Sim. Estavam num lugar que estava muito calor e isso incomodou a maneira de pensar, de falar, de raciocinar. Incomodou? Estamos falando em microescala. Micro, muito pequena, mas algo que atinge muitas pessoas, e aí a gente vai aumentando. É o que a gente está vendo nessa conferência. Cada vez mais, esse nível de impacto nas pessoas está aumentando. E a gente, às vezes, procura pensar, será que era assim há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Como que era? Ou agora que a gente está falando mais sobre isso? Né? Mas o assunto é, né, o custo invisível da não resiliência. Né? E uma perspectiva aí além dos números, né? Porque nós tivemos e temos números relativos a quanto custa, né?
restabelecer uma infraestrutura, mas tem outros custos envolvidos? Esquecido. Onde passa? Aqui? E aí, claro, Porto Alegre é o assunto, né? Até porque está em processo de reestruturação. Já vimos esses números, já vimos, inclusive, né, que edifícios ficaram abaixo de água de 2 metros, 4 metros, 5 metros. E que tipo de resultado que isso trouxe? E aí, assim, várias notícias, né? Notícias de focos de incêndio em São Paulo, aquele atrás ali era o de Recife, né, que a nossa colega também apresentou, e por aí vai. E essas emergências nacionais e internacionais, a gente fala muito em água, né? Estamos falando muito em água. Mas e nos outros elementos da natureza? Né? E fogo. E que depois da água tem incêndios, inclusive, né? Devido às questões de elétricas. Né? Temos a questão do vento, dos terremotos, dos ciclones e tudo mais. Então, a natureza, né? Esse impacto relacionado a fogo, né? A água, ao ar, né? E a terra, aos deslizamentos. Né? Então, são muitos elementos aí a serem considerados. E aí, isso aqui já é uma notícia, isso aqui é de 2025, né? Que as temperaturas, a média do planeta, vejam lá, ó, em 22 de julho foi de 17,5 graus Celsius. Isso a média. Né? Só que aumentou, antes era de 16,8. Tá? Mas é pouquinho? Não. Né? A reverberação, o impacto que isso traz é muito grande. Mas isso é média do planeta. A gente tem regiões, inclusive aqui, né, no mesmo país, né, em regiões aí diferentes, temperaturas que chegam, né, medindo no asfalto de 60 graus, e lá na minha cidade chegou, há 2 semanas atrás, 2 graus. Né? E temos lugares do Brasil que chega a menos, né? Menos 10 graus. Então, quando a gente fala, a gente sempre está falando de limites. Né? Então, por isso que são os extremos climáticos. E aí, quais são esses impactos ocultos, então, dessa vulnerabilidade climática? Né? Claro, temos prejuízos materiais, muitos, né? Em torno de 300 bilhões de dólares, né? Em perdas globais anuais. Custos invisíveis como? Como é que eram os vínculos daquelas pessoas que moravam lá, que trabalhavam, ou que era justamente o seu trabalho e de um dia para o outro, ou de segundos, já não tem mais o seu trabalho, o seu local de trabalho, os seus dados. Né? Dados são perdidos. O que a gente tem de mais... uma das coisas, né, importantes hoje são os dados. Vocês já imaginaram perder o computador? Né? Imagina a gente, né? Já não tenho mais os dados do meu computador. Tudo bem, ainda bem que a gente tem muita coisa para reproduzir ainda, né? E melhorar, mas é um custo. Comunidades fragilizadas. Aqueles territórios, né, que tinham os vínculos das pessoas já não existem mais. As perdas afetivas. Né? Aí a gente tem o ciclo da vulnerabilidade. Né? Por que a gente precisa fazer uma abordagem reativa depois que aconteceu e não ativa? Né? Em vez ter essas construções e reconstruções, e aí eu estou falando do físico e oculto, do invisível, em vez de repetidas, né? E fazer a prevenção. E aí esse investimento, e falando em público, investimento público também, privado e público, vejam esse dado, que cada dólar investido gera até 7 dólares em benefícios. Esse é um dado do Banco Mundial que traz isso. Né? Então, vejam, será que esse custo é maior mesmo? Ou é a maneira de se pensar, de mudar essa mentalidade? E aí tem uma frase aqui que está... Um dado, né, que hoje no Brasil existem
4 milhões de pessoas em áreas de risco expostas a diversidades climáticas, distribuídas em mais de 13 mil regiões vulneráveis. E aí, então, esse custo da não resiliência, que é esse impacto humano, né, esse impacto social, que são as vidas afetadas, as perdas, né, das pessoas enquanto vida, do seu vizinho, de um parente, de um conhecido ou de quem a gente até não conhece, são vidas afetadas, né? Comunidades fragilizadas, então, já falei, esse futuro adiado significa o seguinte, seja na vida das pessoas, ou seja, depois, essa vida que estava prevista, ela se torna imprevisível, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? Esse futuro adiado, inclusive, sob a ótica pública, né? Os investimentos que estavam previstos para determinada construção da escola, ampliação das vagas, porque a gente fala escola, eu já trabalhei na educação, né? A gente fala em ampliação de vagas, por exemplo, né? Evasão escolar, enfim. Então, esse custo, né, que seria destinado para isso, ele imediatamente, até por questões de calamidade, muitas vezes, né, precisa ser adiado para resolver outras prioridades, né? E essa incerteza constante, né? Ou seja, quem vive numa situação ou num território de vulnerabilidade fica todo dia pensando, e a próxima chuva? Né? E se fizer muito calor, né, o que vai acontecer? Né? Fica com aquela incerteza, aquela angústia, né? Com medo, né? Então, imaginem como é viver com medo todos os dias, né? Ou de estar fora de casa e não poder voltar para casa, né? E por aí vai, né? Então, qual que é o papel transformador da arquitetura e do urbanismo? Então, migrar do reativo para o ativo, né? O que é possível prever, a nossa colega Isabel já falou em monitoramento, em plano de contingência, são caminhos, né? Proteger a vida, né? Então, nesses projetos, seja em qualquer escala que vocês trabalham, né? Que nós trabalhemos, seja na escala da infraestrutura social, dos edifícios, seja da escala da rua, escala do bairro, escala do planejamento urbano e territorial, né? Como proteger a vida, né? Fortalecer a comunidade, essa participação comunitária, o quanto que isso é importante, né? Não é algo para assinar e preencher e vamos fazer uma audiência ou vamos fazer uma oficina, é muito mais do que isso no sentido de ação, de colocar isso em prática, né? E trabalhar com a natureza, né, que é o tema, né, que eu vejo a cada palestra que eu vou, a cada apresentação, aparece lá as SBNs. Então, isso significa, né, que é uma dos elementos a serem trabalhados, né, e cujo objetivo, que o que é mais valioso são as pessoas, né, e o meio ambiente em que vivemos. E, claro, também não vou me alongar aqui, é só o exemplo das soluções baseadas na natureza, exemplos práticos, benefícios, quais são todos os benefícios com relação à mitigação de ilhas de calor, melhoria de infiltração da água, redução de custos de operação e manutenção, porque esse é um tema muito importante também, né? Porque a gente está pensando lá no projeto, termina o projeto, termina a execução, e aí? Como que vai ser esse uso, operação e manutenção desses espaços? Aqui eu trouxe um exemplo, né, da minha cidade, Curitiba. Nós temos lá vários parques. Esse aqui é um deles, é o Parque Barigui, que tem essa proposta, essa intenção e essa ação de ser inundável, mas é um inundável com saúde. Então, ali em cima, né, o parque sendo utilizado para lazer, para esporte, gastronomia, apresentações diversas, né, de Natal, inclusive. E embaixo, ele funcionando, né, ali não é um estado de calamidade, mas ele funcionando como uma solução baseada na natureza para
ter esse espaço, essa bacia de retenção de enchente. Então, ela tem uma tripla ação: ambiental, social e econômica. E aí, o que eu estou trazendo, talvez tudo isso vocês todos já saibam, né? Que esteja chovendo no molhado e tudo mais, mas aqui eu trouxe algo estruturado, né? Porque nós temos que ter também, eu acredito, né, essa lógica, essa estruturação e de que maneira que cada um aqui vai trabalhar, né? Esse aqui não é uma receita de bolo, mas é um sentido de trazer uma estruturação do trabalho, né, que todos nós fazemos, né? Então, primeiro, né, a questão do diagnóstico integrado, né? Diagnóstico, ok, todo mundo sabe, né, o que significa, mas o integrado quer dizer o que se passou, qual é a história e qual é a prevenção do futuro com relação ao clima, tá? Às questões climáticas, né? Então, pensar em todas as escalas, considerando o que passou e o que pode vir, né? Essa previsibilidade, né? Inventário de ativos significa dizer quais são as infraestruturas já existentes e o que poderia ser melhor para aquela comunidade, para aquela região, para aquele cliente, tá? A seleção de estratégias com base, então, né, nessa análise, inclusive, dos riscos, né, riscos e vulnerabilidades, porque quando a gente fala em resiliência, isso, né, trazer essa resposta aos níveis de vulnerabilidades, né, seja aí com ações mitigadoras ou adaptativas, enfim, né? Então, essa seleção de estratégias para cada uma dessas comunidades ou pessoas, né? Esse plano de implementação, né? Às vezes se vai bem até aqui, quando chega no plano de implementação, significa dizer quais são as fases, quais são as etapas. Às vezes a gente tem algo de arquiteto, né, e urbanista que quer querer fazer tudo de uma vez, né? E tem passos, tá? Tem transições para se chegar até lá. Às vezes, para implementar um plano de uma vez só, é difícil, né? E aí a importância da comunidade, inclusive, as priorizações também, né? Então, nesse plano de faseamento, quais são essas prioridades? Operação e manutenção, né? Quem que vai fazer esse plano de manutenção? Tá? Existe algum roteiro? Existe algo já estabelecido, um plano para que isso continue sendo feito? Né? E o monitoramento e aprendizagem. Quais são as lições aprendidas? Né? Como disse uma nossa colega hoje também, ela falou o seguinte, sempre tem, a Marina, acho que ela não está aqui, mas eu estava numa outra palestra dela, e ela falou assim, sempre tem pontos positivos e pontos a melhorar. Né? Sempre. Né? Isso são lições aprendidas. Só que a gente também precisa registrar essas lições aprendidas. Né? Senão a gente... Aquela coisa, né, de aluno que a gente vai dar assessoria de projeto. Cadê seu projeto? Está na cabeça. Né? Está aqui, né? Mas está na cabeça. Né? Então, registrar tudo isso também. E aí o seguinte, naquele título que dizia lá, o custo da não resiliência, né? A gente tem aqui, né? Eu não coloquei todos os itens para vocês lerem o artigo depois, né? Tem que dar também esse convite. Mas aqui a gente tem, né, os extremos climáticos relacionados aos elementos da água, ar, fogo, terra. Temos as vulnerabilidades, alguns exemplos aqui, né? As estratégias técnicas, né? Então, SBN, na arquitetura, né, tem várias escalas, né, então, sombreamento urbano, materiais, pensando no ciclo de materiais, economia de energia ou eficiência energética, a gestão da água, redução de materiais incorporados de carbono. E aí temos o que eu queria trazer, tá? Critérios sociais. Né? Então, para que seja levado também em consideração, além das questões técnicas e financeiras, as questões sociais. O que vai trazer isso? Vai reduzir o quê? Vai reduzir as famílias, que poderão ficar desalojadas,
a manutenção do acesso e serviços. Tá? Quanto que vai reduzir em manutenção? Quanto custa isso? Tá? Vamos chegar num ponto de equilíbrio. Né? A preservação do comércio local, né? Quando uma rua, que seja gente, uma família, um empreendedor, um empresário que fica sem o seu sustento. Né? Qual é o resultado, o impacto disso na vida dele e na vida do seu entorno? E os indicadores? Né? Porque isso é uma coisa que eu queria muito chamar a atenção, para que a gente possa medir. Tá? Como que a gente vai medir isso? Como que a gente vai acompanhar? Como que a gente vai monitorar esses critérios de desempenho? Além, né, dos técnicos, que, por exemplo, aqui é o volume de água, né, que é retida, mas também o número de famílias, o número. Então, como medir isso? Né? Porcentagem de comércios que permanecem abertos. Né? Ou aqui, está terminando aqui, mas as ondas de calor, temos os técnicos, que é reduzir... É verdade, está aqui. Mas é que assim eu fico... Né? Temperatura da superfície, é possível medir? Ótimo, tem equipamentos que fazem isso, mas também a taxa de morbidade pelo calor. Né? Tem escolas no norte, né, Belém, Pará, que eu tenho um trabalho, e um indicador é a redução da evasão escolar devido ao aumento de temperatura. Tá? Então, são indicadores sociais, números de usuários que utilizam as praças. Né? E aí, algumas considerações finais, né, para deixar aqui como um recadinho, um resumo. Né? Para quem não prestou atenção até agora, essa é a hora. Né? Um custo, então, da não resiliência ele é pago por traumas, por medos, né? Desestruturação social e, vejam, oportunidades perdidas. É o tempo que não volta mais. Né? E o tempo é um ativo muito importante. Né? Investir em arquitetura e urbanismo resilientes. Tá? E hoje eu estou falando de resiliência só, mas a gente podia estar falando de sustentabilidade também, que parecem iguais, mas não são. Né? É um investimento direto no capital humano e social. Tá? É preciso... Aí é o seguinte, até está em negrito ali, né? Preciso valorizar o que é evitado. Né? Aquela coisa que a mãe da gente, né, sempre falava. Né? Leva a blusa. No meu caso, né, de Curitiba, era isso. Né? Leva a blusa, leva o casaco. Né? Valorizar o que é evitado. Tá? A crise ainda não aconteceu. A situação vulnerável talvez ainda não tenha acontecido. Tá? A família ainda não foi desalojada. O comércio ainda continua funcionando. Tá? E, por último, ali, né, a colaboração entre todos os setores da sociedade. Ela é imperativa, ela é obrigatória para se tornar visível. Né? E, prioritariamente, investir no bem-estar coletivo. Se eu estou bem, ela está bem, ela está bem. Se nós aqui estamos bem, nós reverberamos isso para outras pessoas, para outras comunidades. Né? E essa questão da mentalidade mesmo. Né? Que investir em resiliência é investir em pessoas. E que valorizar o que foi evitado é a crise que ainda não aconteceu. Obrigada. Muito obrigada, Gisele, excelente. Nesse momento, eu convido a nossa conselheira estadual do Maranhão, a nossa Claudiceia Mendes, que ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Estadual do Maranhão, é professora adjunta da Universidade do Maranhão e também ela participa e coordena a Comissão Especial de Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade e Extremos Climáticos do Maranhão, atua nas áreas de planejamento urbano, sustentabilidade das construções e tecnologias aplicadas às cidades. E com experiência em ensino, pesquisa e extensão voltadas à inovação e à transformação do espaço urbano. A palavra é sua. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos.
Hoje eu vou falar sobre arquitetura e mudanças climáticas, soluções tecnológicas acessíveis. É um recorte, né? Nós estamos vendo a diversidade do que é falar sobre mudanças climáticas e, principalmente, da atuação do arquiteto nesse tema e a escala que a gente pode atuar, que é quando a gente fala de planejamento urbano, quando nós falamos da casa, do bairro e da cidade e de como ele está inserido dentro do contexto brasileiro. E como a gente está falando, eu acho que um dos temas muito marcantes desse encontro é soluções baseadas na natureza e como a água é um elemento primordial dentro desse espaço urbano e para dentro da construção como um todo. Então, esse tema ele faz esse recorte e ele traz... Aqui. Ele tem como objetivo refletir sobre como soluções tecnológicas e sociais podem ser incorporadas à rotina de pequenos escritórios da arquitetura, de modo a fortalecer iniciativas locais com foco na responsabilidade ambiental e no compromisso social. Então, trazendo um recorte de como nós, profissionais, arquitetos, e aí do pequeno escritório, do profissional liberal, de como ele vai se inserir nesse processo para fazer realmente a intervenção. Já que a gente está falando de uma grande população que não tem acesso à arquitetura, aos arquitetos, que tem a autoconstrução como a base, né? E aí a gente fala dessas vulnerabilidades e dessas construções nesses espaços. A gente está falando de autoconstrução, onde as pessoas elas precisam sobreviver e elas vão construir o local de moradia. E também a gente vê a importância do que é o pequeno escritório, o profissional liberal, atuar nesse tema de mudanças climáticas, porque é onde a gente vai estar mais perto de uma população e fazer essa intervenção. E, da mesma forma que a gente precisa das políticas públicas, e a gente precisa da ação do governo e de todas o arcabouço legislativo que nós precisamos ter para fazer esse suporte. Mas, quando a gente fala desses pequenos e dos profissionais liberais, nós estamos falando também dessa questão de como essas soluções elas são colocadas. E aí, uma fala anterior falou da questão da descarbonização, né, de como a gente pode trazer essas soluções para o projeto. Então, a gente começa a ver o ciclo de vida dessas construções, da mesma forma que a gente começa a ver a cidade de uma forma inserida dentro de um contexto, e não de uma forma fragmentada. Então, quando a gente fala de arquitetura, crise climática e responsabilidade profissional, a gente já falamos muito sobre isso. Deixa eu ver se é isso. Ai, meu Deus. Não, eu só queria pegar o... não, aqui volta e aqui vai. Tá. Nós já falamos muito sobre a questão dessa crise climática, como ela impacta a vida urbana. E aí, todos nós, se a gente sentar aqui e começar a relatar, todos nós já sofremos com o calor, conforto ambiental, conforto térmico, a própria questão das enchentes, inundações, tudo isso é muito comum em todas as cidades. E aí eu volto com a questão do próprio rio. Quando a gente fala de inundações e de chuvas, a gente está falando das águas dentro dessa cidade, que foram, grande parte, nossos rios estão submersos, estão poluídos, estão ocupados, enfim, eles foram negligenciados há muito tempo. E uma fala que ficou muito forte de ontem da conferência, acho que da abertura principal, é: a natureza sempre vence, a água sempre vai vencer. Então, ela não está inundando um lugar que não era dela, ela está tomando para ela um lugar que sempre foi dela, que são as margens. E esse próprio processo de planejamento de construção, né, que é a construção cinza, que hoje a gente está questionando isso, a gente está questionando porque a gente está sofrendo essas consequências. E aqui a gente tem a COP30, né, que é o produto de toda essa ação dessa comissão e de como o CAL está se posicionando. Então, não tem como a gente pensar que a COP30 não seja um marco para a arquitetura. Assim como vários outros marcos, ODS, enfim, as discussões internacionais e que chegam aqui, elas são um marco porque a gente precisa repensar a nossa atuação. A gente precisa repensar como que nós nos colocamos na sociedade e como que a gente trabalha a nossa função social, que é uma dos princípios da nossa formação, e como a gente se posiciona para essa atuação profissional diante todos esses problemas. Então, a gente vai para as ações locais e escaláveis, que são urgentes, isso é um fato. E aí a gente também não pode fugir muito da questão da nossa responsabilidade ética.
Então, que está atrelado, a gente faz, todos nós fazemos um juramento quando a gente forma, né? E isso tudo está ligado a toda a nossa formação como na área das ciências sociais aplicadas. Então, quando a gente fala de código de ética, a gente fala tanto de preservação do patrimônio e sustentabilidade ambiental, e aqui é o código de ética do nosso conselho. Assim como nós também temos os marcos legais, e aqui eu fiz um recorte de marcos legais, que foi a ATINS, né? Assistência Técnica e Habitação de Interesse Social, e a Política Nacional de Mudança do Clima, uma de 2008 e a outra de 2009. Então, isso não são temas, nós estamos em 2025, isso não é novo. Se a gente olhar para trás e for para o Estatuto da Cidade, ou para a Constituição Federal, está tudo lá, né? Está tudo para preservação, para conservação dos rios, para você melhorar o ambiente urbano, esse ambiente construído. Mas, entre a teoria e a prática, existe um mundo, existe muita diferença, e é o que a gente está vendo agora, e retomando e criando a cultura da discussão ambiental dentro da arquitetura e do urbanismo. E aí a gente também não tem como não falar e não trazer a questão das estratégias projetuais. Porque aí, mais uma vez, eu volto para a nossa formação. Tudo isso nós vemos e nós aprendemos na faculdade. A gente fala de sombreamento, materiais locais, coberturas, planejamento bioclimático, águas pluviais. Tudo isso nós aprendemos nos 5 anos de formação. E tudo isso a gente deveria colocar em prática no projeto. E aí é um questionamento e uma pontuação dessa atuação. O projeto é uma das fases principais de tudo que nós estamos fazendo e de toda a nossa atuação. Então, quanto mais a gente se debruça e a gente procura essas soluções de resolver esses problemas no projeto, a gente está evitando a inundação lá na frente. E, principalmente, a gente está falando de um ambiente construído, que é um ambiente construído, né, se a gente olhar para as cidades antigas, para a Grécia, Roma, e que estão de pé, estão se buscando soluções para esses mesmos problemas, a gente está falando dessas soluções que são soluções básicas de pensar em conforto ambiental, em conforto térmico e solução em que você precisa ter uma janela, e você precisa ter uma ventilação cruzada, e você precisa ter vegetação, e você precisa ter água, e você precisa preservar e criar essa cultura de comunidade. Isso é um outro ponto que também está muito, muito claro para mim nessa discussão, é o senso de comunidade. E aí a gente fala de projeto, eu estou falando da minha casa, mas a minha casa está numa quadra que está num bairro. E esse meu senso de comunidade, as intervenções, né, a mangueira que eu corto no meu quintal, e aí é um elemento, né, vegetal, aquilo ali ele tem um impacto na vizinhança. Então, tudo isso são questões de estratégias projetuais. Da mesma forma que a gente tem, né, essas referências globais, aí a gente vai para os grandes prêmios, que são o grande reconhecimento internacional que se tem, e dos nossos próprios arquitetos, que trazem esses elementos dentro das suas soluções arquitetônicas e urbanísticas. E aí a gente tem o Prêmio Pritzker, e aí a gente está falando de 2022, a gente está falando de 2016, e eu fiz questão de trazer o Alejandro Alvarena, que é do Chile, ou seja, a gente está falando da América do Sul, a gente está falando da nossa inserção dentro da América Latina e de como esses problemas são comuns e como a gente também nós podemos aprender muito com todas essas experiências. Assim como pela manhã tivemos a apresentação de Bogotá e com todas as suas soluções, ou seja, nós temos muito a aprender e também temos muito a ensinar com os nossos saberes tradicionais, que é um outro ponto que é crucial a discussão e a inserção e a apropriação dos arquitetos dentro dessa discussão. E aí tem o LELEC também, né, no Brasil, aí consagrou o emprego de sistemas construtivos, industrializados, soluções passivas em unidades de saúde, aí ele fala de equipamentos urbanos, de equipamentos públicos e essa inserção dentro desses elementos dentro desse contexto. E aqui a gente entra na questão dos pequenos escritórios e profissionais liberais, que aí a gente fala de todo esse ciclo de concepção, planejamento sustentável, desenvolvimento de projeto, implementação, avaliação ambiental. E, principalmente, a gente precisa enfatizar essa questão da importância estratégica na formulação de soluções de baixos custos, adaptáveis e replicáveis. E aí a gente fala, quando faz esse recorte, a gente não pode pensar, e muitas das vezes a gente faz uma associação em habitação de interesse social. Então, é meio que um sinônimo do negócio quando a gente fala de soluções de baixo custo, adaptáveis e replicáveis. E não é, são soluções para as habitações dentro desse contexto urbano e dentro dessa cidade. E aí, esses pequenos escritórios, ele tem, né, e a gente vai para os desafios desse profissional atuar
dentro desse espaço urbano de conhecimento de legislação, respeitar as normas que são todas impostas pelas prefeituras, enfim, lei de zoneamento, plano diretor e tudo mais, e como ele consegue ter e se atualizar para trazer essas questões e entender como é que essas mudanças climáticas, como é que esse índice pluviométrico vai interferir dentro daquela habitação, dentro daquele lote que ele está construindo. E a gente chega nas tecnologias, né? Tecnologia como ferramenta de estratégia. Aqui a gente fala muito dessa tecnologia que também se tornou sinônimo do nosso smartphone. Então, a gente fala de tecnologia, a gente está falando de aplicativo, a gente está falando, né, de conexão, de internet. Então, virou um sinônimo, da mesma forma que a questão da inteligência, né, que também se tornou cidades inteligentes e tudo mais, é muito sinônimo de tecnologia. Só que a tecnologia ela é muito mais ampla. A tecnologia está sendo discutida desde o início do século passado, no sentido de você ter a tecnologia social, essas tecnologias construtivas, e toda essa evolução para a gente chegar hoje com esse smartphone na nossa mão e utilizar, e, principalmente, né, a questão da tecnologia sendo colocada como uma ferramenta. A tecnologia ela não substitui pessoas. A tecnologia é utilizada para solucionar e para pensar em possibilidade de melhorar a vida das pessoas, tanto no urbano quanto no rural. Então, é nesse sentido que a gente tem que concentrar as nossas forças para a gente se atualizar, né, profissionalmente, mas a tecnologia como a ferramenta para viabilizar essa melhoria de qualidade de vida. E aí a gente fala dessa tecnologia com ferramenta estratégica, principalmente quando a gente fala de análise, aí a gente amplia a nossa capacidade técnica, porque ela facilita esse processo, ela facilita o nosso processo de decisão, porque ela cria uma gama de possibilidades, ela dá essa integração, que ela aproxima o projeto das necessidades reais, da mesma forma que ela tem um impacto, que é essas ações locais e nas reverberações globais. Então, é sempre nesse foco que a gente trabalha. Então, essa tecnologia também para fortalecer os processos colaborativos, que aí a gente entra em várias questões, que é a colaboração, trabalho em rede, e tudo, de como tudo que a gente discute hoje ele precisa ser colaborativo. Nós não trabalhamos, é tudo multidisciplinar. Então, nós precisamos ter essa ideia, essa clareza também sobre esse ponto. Ampliar essa capacidade de análise e aproximar o projeto das reais necessidades, né, do território. E aí a gente tem algumas ferramentas acessíveis, e essas ferramentas acessíveis elas estão tanto com essas tecnologias, esses softwares que são livres, e aí a gente fala que você precisa aprender e ter o interesse de colocar, da mesma forma que você vai ter os softwares que vão ser caros e que vão estar no mercado e que servem e você vai precisar comprar para poder utilizar dentro do seu escritório. E aí, mais uma vez, o recorte do pequeno escritório ou do profissional liberal, isso tem um custo que ele não tem, né, financeiramente para bancar anualmente, porque talvez ele não tenha um volume de cliente suficiente para sustentar uma assinatura de determinados softwares. E aqui eu trouxe alguns que são, né, abertos, e aí eu quero enfatizar muito a questão do sistema de eficiência energética da UFSC, e não só da UFSC, que eu trouxe como exemplo, mas para destacar o papel das universidades dentro desse processo, no desenvolvimento dos seus laboratórios e de buscar a questão de fazer com que esses dados sejam catalogados, sejam utilizados e sejam transformados em informações. Então, captar os dados, mas, ao mesmo tempo, disponibilizar para que isso seja utilizado para você, para os profissionais e para quem tiver interesse, para as próprias startups, né, que agora virou, né, é um caminho que você tem de você pegar esses dados e buscar soluções para esse espaço urbano e para a sociedade como um todo, e aí você ter as universidades como esse protagonismo de ter esses laboratórios e estar à frente, assim como tem vários outros órgãos que estão nesse processo. Aí a gente tem, né, ferramentas de mapeamento e modelagem, a gente vai falar de QGIS, de Google Earth, a gente está falando de BIM, né? BIM é um outro mundo, é uma outra discussão quando a gente fala de modelagem da informação e da construção e de como isso já é uma legislação, os profissionais eles precisam se adequar e precisam se atualizar em relação a isso, que aí a gente mais uma vez está falando de questão de ciclo de vida de construção, o monitorar como essa construção, esse projeto foi pensado e como ele vai estar daqui a 50 anos, como ele vai passar pelo retrofit, o que a minha escolha de materiais de hoje vai impactar quando eu tiver que desmontar esse edifício, essa casa, e ele precisar ir para um
um aterro ou ir para um processo de reciclagem, enfim. Ou seja, é pensar isso de uma forma holística. Da mesma forma que você vai ter essa parte de organização, é o trabalho colaborativo, que você vai sistematizar essas informações todas através dessa gestão de fluxos. E aí, visualização e colaboração, a gente tem um SketchUp, aí tem algumas ferramentas que são livres, que a gente pode usar online, Canva, Miro, que é colaboração remota e cocriação. Nós estamos na era do digital, nós estamos na era do remoto, então nós estamos trabalhando no mundo, então você está no Brasil e você está participando de uma equipe de outro continente, ou seja, de uma forma remota e de uma forma colaborativa, da mesma forma que o Brasil, com suas dimensões, né, continentais, você trabalha. Você mora no norte, mora no nordeste, você está trabalhando no território nacional. E como conclusão... passou demais. Ih, eu estou passando para trás. Tá. Aqui. Para finalizar, a gente tem um papel estratégico da atuação desses arquitetos nos territórios, e aí a gente vai enfatizar a questão da diversidade que nós temos, que é a questão de clima, questão de diferença, o que é o Nordeste, o que é o Norte e o que é Sul. São decisões projetuais que são adequadas e precisam ser de acordo com as suas regiões, e aí as zonas bioclimáticas é o fator que vai determinar como essas decisões acontecem, para que a gente não tenha um calor excessivo quando está no verão e um frio excessivo quando está no inverno. Então, as casas e os projetos e as escolhas dos materiais, eles precisam pensar nessa localidade que ele está sendo desenvolvido e implantado. Essas ações locais, como impacto ampliado, nós vimos hoje, desde ontem, na verdade, várias ações que estão sendo desenvolvidas. Uma coisa que ficou muito clara é essas ações indo para dentro das escolas. Isso é extremamente positivo, porque você começa a trabalhar um agente de transformação na escola, e ele é um agente de transformação dentro de casa e dentro do bairro, e provavelmente você vê essa mudança acontecendo na sociedade quando você vai para dentro da escola. E aí essas ferramentas digitais, elas se tornando acessíveis, essas metodologias colaborativas e tecnologias sociais compõem esse repertório técnico possível e eficaz. Essas tecnologias sociais são exatamente todo esse processo que a gente faz, e a gente coloca essas pessoas e a comunidade e a sociedade como um todo no centro de toda e qualquer decisão e de toda e qualquer intervenção que você venha fazer. E aí, para finalizar, cada projeto ele pode ser um gesto local com impacto global. Algumas referências, contato, e muitíssimo obrigada. Oi, obrigada, Claudiceia. Pessoal, então, como eu comentei no início dessa mesa, esses artigos eles vão em breve serem publicados, e eu queria aqui destacar também os outros 2 artigos da nossa Câmara Temática, que é sobre o plano de arborização do Luiz Eduardo Costa, do Mato Grosso do Sul, e da Regina Faria, que estava aqui, também conselheira federal, sobre planos diretores. A nota técnica, eu já falei sobre a nota técnica que foi desenvolvida. Essa Câmara Temática desenvolveu uma nota técnica contra o PL de devastação. A gente está divulgado no site do CalBR. E também gostaria de comunicar que, em breve, nós faremos um evento pós-COP, em dezembro, que também vai ser divulgado para todos os estados. Quero agradecer aqui a todas as conselheiras presentes e agradecer a quem ficou até o final nos assistindo. Muito obrigada.